Agora vamos falar de literatura. Apresento para vocês o projeto Pé de Página, que reúne autores representativos de 5 estados. E no Piauí aconteceu em Parnaíba no último fim de semana, reunindo 2 autores, dentre eles o Pedro Tierra, que mora em Brasília, que é filho de piauienses, e a gente conversou com os 2. Vamos ver. Agora vamos falar de literatura. A gente está em Parnaíba, no Sesc, importante projeto que é o Pé de Página, que trouxe à cidade litorânea nomes como o Osmar Casagrande, que é de Tocantins, e esse movimento tem como objetivo essa integração, viu? O Brasil. Ele tem 2 livros lançados, tem um retalho, primeiríssimo, segunda edição, e o Incômodos Diversos, a casa, né? A casa, Incômodos Diversos, até gostei aqui da forma, né, como é trabalhado, cômodos versos. E eu queria que você falasse, Pedro, aliás, Osmar, qual a importância desse movimento para você de integração, ver esse Brasil que produz, que ainda discute literatura assim? É um prazer justamente por isto, porque a literatura em discussão, e mais do que isso, no entrosamento entre os produtores e os leitores. Isso para nós é fundamental, não é? Conhecer o outro, apropriar-se do outro, a emoção do outro e dar-se a emoção do outro. Isto é essencial para nós autores. Você, como jornalista, viveu o período da ditadura. A gente vive num momento brasileiro, na política, delicado. Como era produzir nesse regime de exceção? Como é produzir literatura hoje com a internet, em tempos globais? Produzir naquela época era uma coisa terrível, porque nós tínhamos que produzir em código. Então, fazíamos os códigos e fazíamos os nossos escritos através dos códigos, não é? Então, com isto, inauguramos linguagens, não é? Colocamos linguagem no mundo. Hoje, a linguagem está colocada. É uma linguagem com a sua formatação específica, não é? Mas continua a mesma verve em realizar a literatura, seja através dos poemas, seja através dos contos, das crônicas, no meu caso, não é? E principalmente as crônicas servem muito a coisa social, não é? A denúncia social. As crônicas são... a crônica é uma formatação maravilhosa para você dar cacetadas onde for necessário e de modo gostoso, bonito, muitas vezes suave, não é? Eu sei que o objetivo do projeto, assim como as suas andanças pelo Brasil, além de discutir literatura, poesia, romance, contos, é também de incentivar novos autores, né? Eu sei que muita gente já deve ter te perguntado isso, mas como é o seu fazer, né, o seu processo de escrita, de trabalho? Ele é mais da inspiração ou ele é pautado no suor, na lágrima, no trabalho? Olha, comigo acontece criação como o acender da luz mesmo. Criação é incorporar, pronto. Eu crio assim, não é? É mesmo porque a minha primeira inspiração foi na área da publicidade e propaganda, que foi a primeira faculdade que eu fiz, e o meu setor é de criação e redação em publicidade. E aí não tem jeito de ficar, né, dourando a pílula. Senta e faça e pronto, acabou. E foi assim que eu desenvolvi isto da criação, é instantânea, e eu sinto, escrevo e me coloco no mundo. Nossa, você curtiu um pouco o nosso litoral, né? Tá bronzeado aí. Demais, Camarão aqui tá perdendo de 3-0. Eu queria que você lesse uma poesia, fique à vontade. Eu gostei muito do jornalista, mas fique à vontade, viu? O microfone é seu. Nos apresente um pouco aí do seu trabalho. Ok. A secura da lágrima. Nesta terra de agruras, onde a vida é disputada palmo a palmo com o diabo, o suor se cristaliza em sal e o sangue pelas veias coagula. O homem desta terra não é feito de sopro nas ventas. É sovado, é batido e formado de uma cusparada e um punhado de terra seca. Afago, carinho, aqui tem não. Nem lágrima para turvar o olhar da gente. A lágrima daqui não corre pela cara que o sol não deixa.
A lágrima daqui é seca e se esfuma no ar, numa blasfêmia. Pro povo, pros bichos daqui, só resta o sal no couro e as lambadas do sol. A miséria é nossa guia, nem mesmo dinheiro alivia. Parece doidice, mas dinheiro aqui não tem serventia. O homem aqui é como vaso de barro, secado no bafo do cão, numa fornalha de inferno em vida. Vaso, aqui tem muito. Vaso tem de pescoço estreito, outros de boca larga, aquele mais comprido, este outro mais rachado, mas todos nascidos do mesmo escarro. Todos contendo a mesma secura, a mesma boca calada, por dentro estéreis, por fora abrasados. Essa, seu moço, é nossa terra, onde se disputa a vida passo a passo com o diabo, onde a lágrima não molha a terra, antes se resseca e escafede doida pelo espaço. Parabéns, senhor. Obrigado. Vamos falar sobre poesia com uma conotação mais política de resistência, viu? É isso mesmo. Apresentamos para vocês o Pedro Tierra, filho de piauienses, viu? De São João do Piauí, mora em Brasília, 10 livros lançados já, detalhe. O primeiro deles publicado em italiano. Ele esteve preso político na época da ditadura. Eu queria que você relembrasse um pouco toda sua história, viu, Pedro? E falasse um pouco pra gente desse momento político, né, sombrio, o que tem a ver com o que você viveu no passado? Eu penso que o Brasil traça uma história em ciclos, uma espécie de condenação. Nós vivemos ciclos de maior participação popular, que são contidos, reprimidos, golpeados, como foi o caso, na minha juventude, do golpe de 1964, que me alcança com 15 anos. Hoje, nós estamos vivendo, novamente, não uma ditadura da farda, que nós arduamente aprendemos a resistir a ela, a combatê-la de diferentes formas, dentro do parlamento e nas ruas, fazendo a produção cultural de resistência no teatro, na música, no romance, e pegando em armas, legitimamente, porque foi um golpe armado, e hoje, depois da mais longa experiência de participação popular da história do Brasil, cujo marco principal é a Constituição de 1988, nós nos encaminhamos para um futuro sombrio, porque agora não se trata da ditadura da farda, mas se trata da ditadura da toga, da ditadura que não utiliza o fuzil, utiliza as instituições que a democracia construiu para golpeá-la. Esse é o dilema que a gente vive hoje, e hoje esse desafio tem que ser posto para as pessoas que, como eu e muitos outros no Brasil, lidamos com o ofício da palavra, da imagem, da cultura, enfim, das expressões culturais, da música, para que a gente possa despertar a sociedade brasileira a retomar a sua trajetória, que eu considero inevitável, né, de construir uma sociedade generosa, uma sociedade justa, uma sociedade inclusiva, uma sociedade que assegure oportunidades para todos. Do processo criativo no período de repressão, como é que você vê isso hoje, comparando-se ao momento atual, onde se publica um texto no Facebook com milhões de curtidas, onde pessoas até então desconhecidas se projetaram para o mundo, enfim, essas facilidades, esse acesso que também é democrático? Eu penso que isso é um grande benefício, antes de mais nada, porque imagina o que seria desse país na situação de hoje sem a internet. Nós estaríamos submetidos à manipulação, de uma mídia que
tradicionalmente se identificou sempre com os interesses privilegiados da sociedade. Então, a possibilidade de falar pelas redes é absolutamente fundamental. E inteiramente diferente do que era o processo de produção, sobretudo de divulgação, difusão do que se produzia nos tempos da ditadura militar. Seu primeiro livro saiu na Itália, né? É tanto que ele foi publicado, ele foi escrito na prisão, saiu clandestinamente. As pessoas que transportaram esses poemas corriam risco de serem presas, por exemplo, né? Meu advogado, familiares e outros mecanismos que a gente fazia para que ele saiu clandestinamente da prisão e saiu clandestinamente do país. E os poemas do Povo da Noite foram impressos pela primeira vez numa antologia na Itália, que sob o título As Palavras Sepultadas Florescerão. Depois teve uma edição completa na Espanha, Poemas del Pueblo de la Noche. Foi para Cuba, para a Casa das Américas, recebeu lá uma menção honrosa em 78 e só depois foi publicado aqui. Por quê? É porque nós não temos sensibilidade para poesia? Não, é porque os editores, os donos das editoras, corriam o risco de verem o livro impresso ser apreendido pela polícia na boca da gráfica. Era essa a razão. Então, os tempos são distintos, as formas de resistência serão distintas. Você é um homem politizado, ou seja, participou de vários movimentos políticos, sociais, desde a fundação de alguns, né, como a CUT no estado de Goiás, e também já compôs poesias que viraram músicas através do Milton Nascimento. Que linguagem você utiliza? Que questões sociais elas destacam para ganhar essa proporção toda? A minha poesia, ela se enquadra naquilo que o Tristão de Ataíde dizia. Ele dividia os poetas em duas grandes categorias. Ele dizia assim: existem os poetas solitários e existem os poetas solidários. E me enquadrou num comentário que ele escreveu e publicou na imprensa brasileira da época. Eu escrevo a poesia e eu escrevo ensaio, escrevo artigos, sempre militantes. Eu participei, né, da fundação, depois da luta da anistia, que desembocou depois na luta das diretas, né, em 74, né, eu participei desses movimentos todos. Eu lancei os poemas do Povo da Noite em praças públicas na campanha da anistia em 79, por exemplo, na Praça Zé de Alencar, lá em Fortaleza, né, no Recife, enfim, em muitos lugares do Brasil. E escrevo para acompanhar a militância na construção desses movimentos, né? Então o pessoal diz assim: mas você é suspeito? Eu falei: sou. Eu confesso. CUT, MST, você participou de tudo. Participei da fundação do Partido dos Trabalhadores, do qual eu faço parte até hoje com orgulho. Participei da fundação da CUT, participei da fundação do Movimento Sem Terra, participei de pastorais populares junto com a Igreja Católica, como a Comissão Pastoral da Terra e o CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Ajudei a fundar sindicatos, enfim. É daí que sai a poesia que eu escrevo. É dos dramas humanos que as pessoas que me cercam é que eu extraio aquilo que eu escrevo. Não me contento com essa poesia que é igualmente necessária, né, que é a poesia do indivíduo, que ela também é indispensável para a vida humana, né? Eu li aqui para o pessoal poemas que foram inspirados pela rendeira Maria Joana, que nasceu no São João do Piauí e morreu aos 101 anos de idade lá no Tocantins, que era minha. Te pedi para falar um pouco do Piauí, viu? Então, fale um pouco mais dessa sua tia. Porque meus pais nasceram em São João do Piauí, né, e saíram daqui em 1930 e foram. A gente brincava com eles dizendo que eles pararam quando eles encontraram um grande rio barrando. Aí falou assim: não, aqui não dá para passar esse negócio. Era o Rio Tocantins.
que era um rio de 500 metros de largura, uma coisa imensa. E ali eles criaram os 7 filhos, naquela pequena cidade chamada Porto Nacional, que fica a 62 quilômetros de Palmas. E eu sou o 7º filho dessa família de lavradores. Fiquei encantado com a sua poesia, parabéns, 10º livro já, todos disponíveis. Como é que está o seu trabalho hoje de divulgação hoje? Esse livrinho que você tem na mão está esgotado, né? Mas nós vamos providenciar uma outra edição, né? O Porto Submerso. Isso diz respeito ao fato de que a barragem de Luiz Eduardo Magalhães, que foi construída no meu rio, no Rio Tocantins, ela inundou a paisagem da minha infância. Então eu escrevo esse livro para fazer uma reflexão sobre, para ensinar para os meninos como é que era a paisagem antes de ser submersa, para que eles tenham isso na memória. E a paisagem humana das pessoas, que são o fundamental, o importante são as pessoas. Sustentabilidade, né? Essas questões todas. E debater também o tema da sustentabilidade. Os livros mais recentes, inclusive a 3ª edição dos Poemas do Povo da Noite, estão publicados pela editora da Fundação Perseu Abramo, né? E foi presidente, né? Fui presidente durante 2 mandatos, né? E o livro mais recente, que chama A Estrela Imperfeita, que é uma leitura dos dias mais recentes, né? Do povo na rua, né? Das barbaridades que estão se cometendo nesse país. Nós gostamos de pensar que o Brasil é um país civilizado. Definitivamente não é. Não é. As elites brasileiras são herdeiras dos senhores de escravos. Essa visão de povo cordato já passou. Passou. Nós temos que ajudar a nossa gente a se levantar contra essa opressão, contra a opressão dessa elite que é nefasta e que busca tutelar o país, atropelar a soberania popular, como está acontecendo agora, rasgando a Constituição mais democrática que nós conseguimos construir ao longo de 500 anos de história. Pedro, por favor, recite uma poesia para a gente, viu? Eu acho que você recitou muitas aqui no Sarau, todo mundo, de certa forma, ficou tocado. Então, fica à vontade, escolha. Eu vou dizer para vocês o último poema dedicado a Maria Joana, piauiense de São João do Piauí. Olha aí, Rejane Dias, primeira-dama, sua terra. Maria Joana, que era minha tia, irmã da minha mãe, era rendeira, e eu escrevi para ela 6 poemas que são os 6 momentos do trabalho da rendeira. Como ficaria longo, eu vou dizer o último, que é o poema Trama, que é o resultado final do trabalho da rendeira, e que diz: e se o corpo é uma canoa de madeira amarga e terna, a alma é um rio agudo que me lavra na madeira com dedos de água e fuga a marca dos meus roteiros. Dedos sábios de rendeira tecem em fios incontáveis a trama do meu destino, fina renda nordestina, improvisando cantigas sobre a almofada da vida. O que fui, o que serei, se madeira, se cambraia, nas mãos do povo se traça. O poeta canta o tempo, e o tempo é de navegar. Serei canoa a varar as cidadelas do vento, ou em renda me enredo, e me afirmando, me nego, neste rio ou neste mar, sem saber me extravio na trama de um outro tear.